Peço que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Então, continuando aqui a exposição de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Até aqui, por vários capítulos, foi abordado, a temática de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Principalmente, a gente viu também sobre o sacrifício que esse sumo sacerdote ofereceu, que é ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Nós vimos sobre essa nova aliança, esse novo testamento, que estava sendo baseado no sacrifício de Cristo, no sacerdócio de Cristo. E como esse Novo Testamento, essa nova aliança, substitui a antiga. E agora nós vamos ver as implicações que isso tem para nós, de toda essa obra de Cristo, esse sacerdócio de Cristo, onde
é dito, né, quando estava sendo introduzido o tema, né, lá no Hebreus 6, versículo 19 e 20, né, dizia assim, ó, a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu, né, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus ele entrou como um precursor, significa que se ele é um precursor, quer dizer que outros vêm atrás, ele está ali como um precursor abrindo caminho. Abrindo caminho. E ele abriu caminho para nós. E aí nós vemos então agora em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quero chamar a atenção aqui para algumas questões nesses dois versículos. Primeira coisa, nós vemos tanto no final do versículo 19, como no final do versículo 20, duas referências. Primeiro, versículo 19, pelo sangue de Jesus. Final do versículo 20, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, onde ele oferece a sua carne e o seu sangue em sacrifício por nós. Sacrifício este que é representado, que é simbolizado na ceia do Senhor, onde o pão simboliza, representa a carne do Senhor Jesus, que foi oferecida por nós. Onde o cálice representa, simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Então nós vemos que o sacrifício de Cristo é o que nos permite entrar na presença de Deus. Porque de outra forma, sem o sacrifício de Cristo, como é que nós poderíamos nos chegar diante de Deus? Nós poderíamos, por nossa própria conta, né, por nós mesmos, pela nossa própria justiça, nos achegarmos a Deus? Nenhum de nós teria condições de se achegar a Deus por sua própria justiça. Porque as nossas justiças, como diz lá em Isaías, são como trapos de imundícia. É assim que está dito lá no profeta Isaías. Assim que é representada, simbolizada a nossa justiça própria diante de Deus, como um trapo de imundícia. Então nós poderíamos chegar com a nossa justiça própria diante de Deus, apresentar as nossas obras, as nossas melhores obras, meus irmãos, não nos tornariam aptos para nos achegarmos à presença de Deus. Mas existe aqui um novo e vivo caminho, que o Senhor Jesus nos consagrou, que Ele nos santificou. Sabe quando Ele diz assim, ó, lá em João 17, o Senhor Jesus ele está orando, e aí Ele fala o seguinte, no versículo 19, ele fala o seguinte, ó, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que interessante, né? Que Jesus fala, e por eles me santifico a mim mesmo. Daí a gente se pergunta, mas como assim? Jesus se santificando, né? Porque nós precisamos nos santificar. O que significa quando nós nos santificamos? Normalmente, né? O que significa esse se santificar? Lógico que tem várias aplicações, né? Dependendo do contexto. Se santificar pode significar também se consagrar ao Senhor, né? Se separar, né? E tal. Ok. Mas normalmente, usualmente, santificar, né, está mais conectado, por exemplo, à mortificação do pecado. Onde nós estamos, né, nos santificando no sentido, né, de abandonando o pecado, nos arrependendo, mortificando o pecado, portanto, nos santificando. Mas Jesus, era nesse sentido que ele diz ali que ele estava se santificando? Não. Em qual sentido? É no sentido de se consagrar, né, de se separar. Em que aspecto? Como um sacrifício por nós. Então, quando lá na velha aliança, um animal seria oferecido em sacrifício, o que era feito com aquele animal? Ele era santificado, ou seja, ele era separado, ele era consagrado, para então ser oferecido como um sacrifício. E então é nesse sentido que Jesus fala que ele estava se santificando. Né? Eu
Ó, e por eles me santifico. Porque Jesus não tinha pecado. Então, óbvio que não é no sentido de mortificação do pecado que ele está usando aqui esse verbo, né, me santifico. Mas é no sentido de, poderíamos, né, colocar assim, eu me consagro, eu me separo, né, como um sacrifício. Por eles. Por isso que ele diz, e por eles me santifico. A mim mesmo. Para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, para que nós pudéssemos ser santificados, é que Jesus morre por nós na cruz como um sacrifício. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora eu quero chamar a atenção para um outro aspecto aqui. Veja o que diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Aqui o termo, tá, santuário é o mesmo termo que ele é usado várias vezes. Podem ver que desde o capítulo 8, no capítulo 9, nós temos várias vezes essa expressão santuário. E dependendo da versão que os irmãos forem olhar, né, e ler esses textos, em alguns deles, especialmente nesse aqui, vai ter a expressão Santo dos Santos. Né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. E qual é o detalhe, meus irmãos? É porque, de fato, quando nós lemos em grego aqui as expressões, a única vez que nós temos a expressão Santo dos Santos é lá em Hebreus capítulo 9 e deixa eu ver aqui no versículo 3, quando diz o seguinte, ó, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Quando nós temos em grego, nós lemos ali, de fato, essa aqui é a única vez que aparece a expressão Santo dos Santos. As outras vezes aparece a expressão santuário. Tá? Mas qual é o detalhe? Vejam que, na maioria das vezes que está falando desse santuário, qual santuário que fala? Por exemplo, quando fala aqui, ó, Hebreus capítulo 8, versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. De que santuário está falando aqui? Do santuário terreno, feito por mãos humanas, ou do santuário celestial? Celestial. E assim várias outras vezes. A expressão santuário está apontando para o santuário celestial. E aqui em Hebreus 10, 19, a mesma coisa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário? Não era lá no templo que ainda estava de pé naquele tempo que foi escrito no livro de Hebreus, mas é no santuário celestial. E por que então essa expressão santuário ao invés da expressão Santo dos Santos? Porque nos céus, meus irmãos, essa divisão que havia entre lugar santo e Santo dos Santos, que havia no tabernáculo aqui terrestre, essa divisão não há nos céus. É interessante quando nós vemos, né, as várias descrições do templo lá no livro de Apocalipse, em nenhum momento nós percebemos uma divisão entre um lugar santo e um Santo dos Santos. Porque nos céus, ambos são uma só coisa. Tanto o lugar santo como o Santo dos Santos são um único lugar. É o santuário. Por isso que o santuário, quando fala dos céus, ele está falando nos dois sentidos. Tanto do santo lugar como do Santo dos Santos. É a mesma coisa. Então, entrar no lugar santo nos céus é também entrar no Santo dos Santos. Então, entendo que é os dois, tá? Que entrar no santuário é em ambos os aspectos. Aquilo para o que o santo lugar apontava e também aquilo para que o Santo dos Santos apontava. Os dois. Não é nem só um, nem só outro, mas os dois. Os sacerdotes, eles só podiam... Os sacerdotes, tá? Comum, sim. Só podia entrar no lugar santo. No Santo dos Santos, somente quem podia entrar? O sumo sacerdote, uma vez no ano. Mas agora, nós somos sacerdotes? Nós fomos constituídos, meus irmãos. Como que nós fomos constituídos? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vejam, primeiramente o que é dito? Aquele que nos amou. Na sequência, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E olha o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então nós fomos constituídos, meus irmãos, por Jesus Cristo como sacerdotes. Todos nós. Só o pastor é um sacerdote? Não. Não, meus irmãos. Lá no catolicismo eles vêm lá, só o padre, o bispo, né? Eles são os sacerdotes. O restante do povo são os leigos, né? Não são considerados sacerdotes. Mas agora, segundo as Escrituras, todos os crentes, lavados no sangue de Jesus, foram constituídos como sacerdotes. Nós vemos, por exemplo, aqui em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Vejam, meus irmãos, nós somos edificados tanto como uma casa espiritual, ou seja, como um templo que não é um templo de pedras físicas, mas de pedras espirituais, é um templo espiritual, portanto uma casa espiritual. Mas não só a casa espiritual, não só um templo, nós somos também constituídos como um sacerdócio santo. Portanto, todos nós, em Cristo Jesus, todos que estamos em Cristo, fomos constituídos como sacerdotes. Só que nós, como sacerdotes, meus irmãos, nós temos um privilégio maior do que os sacerdotes lá da ordem de Arão tinham. Porque os sacerdotes da ordem de Arão, eles tinham permissão de acesso para entrar no lugar santo. Eles podiam entrar no santuário, mas num santuário que tinha uma divisão. Tinha 2 compartimentos ali. E o sacerdote comum só podia entrar no lugar santo, ele não podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia entrar no Santo dos Santos. Mas nós, como sacerdotes, vejam, nós não somos sumos sacerdotes. Somente Jesus é o nosso sumo sacerdote. Todos nós fomos constituídos em Cristo como sacerdotes. Nós podemos entrar apenas no lugar santo ou nós podemos entrar no Santo dos Santos também? Nos dois. Por quê? Porque nos céus, meus irmãos, o santuário celestial nem tem essa divisão de lugar santo e Santo dos Santos. Todo o céu é o lugar santo, o céu é o Santo dos Santos. E nós podemos adentrar, então, neste santuário. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Aonde, lembra que eu comentei que a arca apontava para o trono de Deus? Pois é. O que é dito aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ao trono da graça. Para o que está apontando o trono da graça? No caso, sim, o que era o símbolo no tabernáculo, no templo, aqui terreno? Qual era o símbolo que apontava para o trono da graça? A Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Nós somos convidados ao quê? A, com confiança, nos achegarmos ao trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, agora voltando para Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia, ou seja, tendo confiança, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Não é pelos nossos méritos, é pelo sangue de Jesus. Por isso, quando nós oramos, meus irmãos, nós oramos em nome de Jesus. Porque esse em nome de Jesus aponta para
tudo que Jesus fez por nós e representa. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós também, ao orarmos em nome do Senhor, nós estamos orando com base numa confiança na obra de Jesus por nós, onde ele derramou o seu sangue por nós, onde ele ofereceu o seu corpo em sacrifício por nós. Isso também é um dos aspectos que está contido, né, nesse ato de nós orarmos em nome do Senhor. Porque a nossa oração, o nosso acesso ao Pai em oração, ela está baseada no sacrifício de Cristo, no sangue que ele derramou por nós. Por isso que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É por meio desse sangue que nós temos acesso à presença de Deus. Olha só o que ele diz ainda: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo novo e vivo caminho. Vejam, meus irmãos, Jesus ele não diz que, como diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vejam, ele é esse caminho, esse novo e vivo caminho. E ele é especialmente em sua obra redentora, onde ele morre por nós e, portanto, por meio da sua morte, por meio do seu sangue derramado, ele alcança para nós o perdão dos nossos pecados. Ele opera essa obra de redenção, onde com o seu sangue ele nos compra, ele nos perdoa, ele nos redime e, portanto, abre esse caminho para nós adentrarmos na presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E olha que coisa tremenda, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele está ali completando a obra de redenção por nós, ao morrer na cruz. Vejam o que acontece quando finalmente, né, o seu corpo morre, quando ele rende o seu espírito. Vou abrir lá em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 50. Mateus 27, versículos 50 e 51. Diz o seguinte: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, o significado disso. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso apontava para o quê, meus irmãos? Para duas coisas. Primeira delas, o véu, como nós vemos aqui em Hebreus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, primeiramente, que Jesus, ele entregou o seu corpo à morte. O pão, ele é partido. O véu é rasgado. Ambos os símbolos, o pão partido, o véu rasgado, apontam para o corpo de Jesus que ele entregou por nós para ser morto. Segundo o significado desse véu sendo rasgado, o véu, ele servia como uma espécie de barreira. E, portanto, ele tinha um símbolo de que o acesso à presença de Deus estava barrado. Não era qualquer um que podia adentrar. Mas agora, com o véu rasgado, isso também aponta para o quê? O caminho foi aberto. Agora o caminho é livre para o acesso à presença de Deus. E aí vem a pergunta, porque eu já me questionei isso no passado, tá, mas como é que se fazia antes? Como é que Abraão, Isaac, Jacó, Noé e tantos outros homens, né, tantos outros santos do passado tinham acesso à presença de Deus, se somente isso é possível por meio do sacrifício de Jesus? Mas, uma vez, eu repito, assim como eu já disse outras vezes, o sacrifício de Jesus na cruz tem um efeito que não é apenas a partir daquele momento para o futuro, mas o sacrifício de Cristo tem um efeito retroativo. Então, os santos do passado, eles podiam sim ter acesso à presença de Deus
com base no sacrifício de Cristo que viria a acontecer. E uma vez que, vamos lá, da perspectiva de Deus, era possível que o sacrifício de Cristo não acontecesse? Era possível? Não, não era possível. Era certo que o sacrifício de Cristo iria acontecer. Então, portanto, com base no sacrifício de Cristo que viria, é que os santos do Antigo Testamento tinham acesso à presença de Deus. Ou seja, com base em qual aliança que eles tinham acesso à presença de Deus? Com base na nova aliança, no Novo Testamento. Então isso é algo muito tremendo. E nós vamos perceber isso. Como é que digamos assim, a hipótese de alguém ser salvo pelo Velho Testamento era como? Era pela fé ou era pelas obras? Pelas obras. Teria que ter uma obediência perfeita a toda a lei de Deus, sem transgredir em um só ponto. Mas agora, qual é o padrão para poder ser salvo com base no Pacto da Graça, com base no Novo Testamento? É o quê? É a fé. A fé. Como é que os santos do Velho Testamento, no caso assim, daquele período, né, anterior à vinda de Cristo, como é que eles eram salvos? Era por meio de suas obras ou eles eram salvos por meio da fé? É só nós lermos Hebreus capítulo 11 que nós vamos ter a resposta. Eu não vou ler agora, né, mas a partir de semana que vem, se Deus assim permitir, estarei expondo, né, começando a expor o capítulo 11 de Hebreus, e nós vamos ver que todos eles somente alcançaram o testemunho de agradar a Deus e, portanto, foram salvos por Deus por meio unicamente da fé, meus irmãos. Da fé. Sempre a fé foi o meio de acesso a Deus. E não é qualquer fé. É a fé no Messias. É a fé nas promessas de Deus, onde todas as promessas de Deus convergem em Cristo. É em Cristo que nós temos o amém para todas as promessas do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui que me veio na memória agora. Olha só. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim. Nele quem? Cristo. São nele, sim. E por ele, por Jesus Cristo, o amém, para a glória de Deus por nós. Então, vejam, meus irmãos, que Deus havia feito promessas desde lá do Éden. Desde quando o homem cai, Deus já faz promessas ali. Ele já promete a redenção desde lá do princípio. E assim por diante. As gerações que foram vindo, Deus vai prometendo. Nós vamos vendo as promessas de Deus. E as promessas, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos que as promessas são anteriores à lei. Então vão havendo promessas. E na medida que Deus vai fazendo essas promessas, em todas elas, todas quantas promessas há de Deus são em quem o sim e o amém? Em Jesus Cristo. Então todas as promessas de Deus convergem em Cristo. Portanto, todos que foram salvos crendo nas promessas de Deus, foram salvos pela fé no Messias, pela fé em Cristo. Aleluia. Tinham a mesma revelação exatamente igual a nós? É óbvio que não. É óbvio que a revelação ao longo do tempo ela é progressiva. Ela vai sendo ampliada. Mas não é porque a revelação que eles tinham era menor, não era tão clara como a nossa, que o alvo da fé não era o mesmo. Era o mesmo alvo, Cristo. Continuando aqui. Então, tendo pois, irmão, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, né, confiando, né, nesse sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Então nós podemos chegar, né, não de maneira parcial na presença de Deus. Nós não devemos chegar, sabe, em oração assim,
e que a nossa oração não pode ser superficial, nós não podemos chegar aqui, por exemplo, para cultuarmos. E o nosso coração, em parte, tá lá nas coisas, lá que a gente, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho aula para fazer, eu tenho um cliente que eu tenho que atender. Não. Quando nós nos propomos a nos achegarmos diante de Deus, que nós cheguemos sempre com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Sabe, que não haja divisões, que não haja, pensamentos aleatórios focados em outras coisas. Que haja verdade em nosso coração. Que não seja, apenas na aparência. Que nós não cheguemos, aqui e estamos ali abrindo nossos lábios para louvar, para cantar, com o coração em outras coisas. O Senhor, Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, nosso coração, para que nós possamos nos achegar a Deus de maneira agradável, precisa ser um coração verdadeiro. Deus, Ele se agrada, como diz lá no Salmo 51, da verdade no íntimo. Ele se agrada da verdade no íntimo. Portanto, que jamais nós nos acheguemos à presença de Deus de uma forma hipócrita, de uma maneira fingida, de uma maneira, para agradarmos. Vou agradar o meu familiar, o meu parente, o meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão. Não. Que não seja para agradar, que não seja para querer a glória dos homens, para chamar a atenção dos outros. Que não seja isso que motive nós nos reunirmos para cultuarmos o Senhor. Mas que nos acheguemos ao Senhor com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Sem dúvida. Mas será que Deus vai me aceitar? Eu sou tão pecador. O ponto é, realmente, nós somos grandes pecadores. Paulo diz assim, Jesus Cristo é o... Deixa eu abrir o texto aqui. Olha só. Esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Só o versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha essas palavras do apóstolo Paulo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, realmente, nós precisamos nos reconhecer como pecadores. Nós não podemos nos achegar diante de Deus, numa condição tipo de... como aquele fariseu, que orava, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tem. Aí tu começa a listar tudo de bom que tu faz e tal, e tu acha que isso é o que, a tua bondade, a tua justiça é o que vai te fazer aceito na presença de Deus. Não, não é isso, meus irmãos. Que Deus nos livre de termos um pensamento assim, para nos achegarmos à presença de Deus. É óbvio que nós precisamos primeiramente nos reconhecer como pecadores. Mas, por um outro lado, Satanás pode lançar setas em nossa mente. Que tipo de seta? Tu é um pecador, Deus não vai te aceitar. Não adianta agora tu querer chegar e orar e querer chegar diante de Deus. Deus não vai te aceitar. Olha o que tu fez, olha o que tu faz. E qual é o ponto, meus irmãos? Essas setas de dúvida, elas questionam o quê? Elas vão questionar a obra de Cristo, que nos permite ter acesso à presença de Deus. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos, sim, nos reconhecer como pecadores e confessar os nossos pecados a Deus. Pedir o perdão de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, mas nos achegarmos com confiança. Por quê? Porque nós somos merecedores? Não, não é porque somos merecedores. É porque os méritos de Cristo nos permitem o acesso a Deus. Jesus é merecedor.
E quando nós nos achegamos a Deus, eu não estou lá fazendo oração, Senhor, eu oro a Ti em meu nome, em nome de Michael Scherer. Não é assim que eu chego diante de Deus. Eu chego diante de Deus baseado nos méritos de Cristo. Ou seja, eu estou orando e eu oro em nome de Jesus. Portanto, a questão é simples. Jesus, ele pode adentrar na presença do Pai? Ele tem mérito suficiente para isso? Se ele tem, e eu oro confiando na obra dele por mim, então quer dizer que se eu oro com base nessa confiança, eu devo me achegar a Deus, como diz aqui, em inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Portanto, que qualquer dúvida, qualquer seta maligna seja rechaçada da nossa mente, do nosso coração. E possamos nos achegar com ousadia na presença de Deus. Porque não é baseado no nosso mérito, é baseado no mérito de Cristo. Esse é o mérito que nos capacita, que nos permite entrar na presença de Deus. Então que isso possa saber servir de consolo para o teu coração quando tu estiver ali, quando começar a surgir alguma dúvida, lembra dessas verdades. E te achega com confiança, com fé na presença de Deus. Aí diz assim, ó, tendo os corações purificados da má consciência. Vejam, eu vou me purificar da má consciência, vou ter o meu coração purificado da má consciência com base no quê? Nas minhas obras? É óbvio que não. É no sangue de Jesus, meus irmãos. O sangue de Jesus, vejam, ó, Hebreus capítulo 9 e versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Vejam, o sangue de Jesus, meus irmãos, nos purifica, purifica os nossos corações, purifica as nossas consciências de todo o pecado. Então ele não apenas purifica o nosso acesso à presença de Deus, não apenas ele nos faz puros para nós entrarmos na presença de Deus, como ele também nos purifica internamente no que tange a nossa própria percepção de quem nós somos. Porque eu posso estar perdoado diante de Deus e daqui a pouco, sabe, a minha consciência ainda está ali, né, eu me achando indigno e tal. E ok, nós somos indignos, novamente. Mas nós somos indignos no que tange ao nosso mérito pessoal. Mas agora, Jesus é digno. Então nós precisamos lembrar sempre disso. Nós não estamos adentrando na presença de Deus baseado em nossos méritos, na nossa dignidade pessoal. Mas é baseado na dignidade de Cristo e no mérito de Cristo. Portanto, que o sangue de Jesus tenha esse efeito pleno, não apenas de nos permitir o acesso à presença do Pai, mas também de acalmar, de aliviar, de purificar e limpar completamente a nossa consciência. Sabe, que nós possamos nos perceber perdoados por Deus. Portanto, né, com a nossa consciência que antes nos estava acusando, mas uma vez que nós colocamos toda a nossa confiança, a nossa fé no sangue de Jesus que foi derramado por nós, que dessa forma a nossa consciência tenha alívio e possamos entender, compreender o perdão de Deus por nós. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui, meus irmãos, o corpo lavado com água limpa. Como é que um sacerdote podia entrar na presença de Deus? No sentido assim, né, naquele simbolismo da velha aliança, onde tinha lá o tabernáculo feito por mãos humanas, ou tinha o templo. Havia uma pia, na frente do tabernáculo tinha uma pia. Tinha um altar de holocaustos, tinha uma pia com água dentro. Aquela pia era para lavagem. O sacerdote precisava se lavar para poder entrar no lugar santo. Ou o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Mesma coisa no templo. Tinha um mar de bronze. Servia para isso, para lavar o corpo com água limpa e poder então adentrar. Só que aí, então significa que nós, né, realmente é bom, né, é bom nós tomarmos um banho, mas não é disso que está falando aqui. Não é disso, não é tomar um banho, uma ducha lá no chuveiro. Por mais bom que seja chegar cheirosinho aqui na igreja, aqui, né? Mas
não é esse tipo de lavar o corpo com água limpa que está falando aqui, meus irmãos. É óbvio que isso aqui está apontando, está pegando aquele símbolo, aquela tipologia do sacerdote que se lavava na pia e posteriormente no templo, no mar de bronze, né, que tinha água ali, para então adentrar, né, oferecer os sacrifícios, adentrar no lugar santo ou no Santo dos Santos. Está usando aquilo para apontar para nós. Mas então o que isso significa espiritualmente, meus irmãos? Que nós somos lavados pela palavra do Senhor. Vejo que há dois aspectos de purificação no que tange a nós. Tanto o sangue de Cristo, a sua obra na cruz, como também a sua palavra. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então vejam que nós somos lavados, né, somos purificados com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus é o meio pelo qual o Senhor nos lava, nos limpa. Outro texto, Jesus fala o seguinte, João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que coisa tremenda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? E é interessante, né, que o Pedro, quando Jesus ele está ali na ceia, daí ele se cinge com uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega para lavar o Pedro, diz assim, ó, versículo, João 13, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Como é que eles estavam limpos? Ele fala um pouquinho mais adiante do que eu já li no 15. Pela palavra que vos tenho falado. Então vejam que eles já estavam limpos, só precisavam fazer o quê? Lavar as mãos e os pés. Ou seja, o sangue de Cristo já nos purificou, a palavra do Senhor já nos lavou. Mas o que nós precisamos fazer? E o que normalmente os sacerdotes faziam? Toda vez eles chegavam, né, e tomavam um banho e lavavam todo o corpo? Não. Tinha algumas circunstâncias onde sim, lavavam todo o corpo, mas normalmente eles lavavam as mãos e os pés. Quando iam fazer ali a obra do tabernáculo do templo. Assim como Jesus fala. Ele lava ali, ó. Ele não disse que precisava lavar todo o corpo, toda vez, né, lavar todo o corpo. Ou seja, quando nós nos convertemos, o Senhor nos perdoou de todos os pecados. Mas na medida que vai passando o tempo, nossas mãos, nossos pés, né, acabam se sujando, nós precisamos novamente recorrer ao sangue de Cristo, recorrer à palavra do Senhor e sermos lavados, lavar nossas mãos, nossos pés e assim, o corpo lavado com água limpa, né, adentrarmos na presença de Deus. Retenhamos, versículo 23, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vejam, retenhamos firmes. Nós precisamos de firmeza, meus irmãos. Tem aqueles, sabe, que vivem assim, ó, de altos e baixos. Já conheceram alguém assim? Uma hora está bem, outra hora já está todo cambaleando e tal. Aí depois já se firma de novo, daqui a pouco já vai e volta.
Eu conhecia, sabe, né, há anos atrás, pessoas que chegava o inverno, né, estavam firmes no Senhor e tal, daí chegava o verão, se desviavam. Aí chegava o inverno, voltavam para a igreja de novo e tal, daí chegava o verão, se desviavam de novo. Peraí, que negócio é esse? Né, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Nós venhamos ter firmeza, meus irmãos, que nós venhamos a andar numa marcha, como bons soldados de Cristo Jesus, né, numa marcha firme, no mesmo compasso. Que não venhamos a tropeçar, não venhamos a cambalear. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Vejam, a nossa esperança, ela não está baseada na promessa de um homem. Não está baseada, sabe, naquilo que alguém não tem o poder de fato de levar adiante. Fiel é o que prometeu. É o nosso Deus. Aleluia. E Deus não pode jamais ir contra as suas promessas. É uma coisa impossível Deus não cumprir as suas promessas. Portanto, uma vez que é fiel o que prometeu, que a nossa esperança seja firme. Que venhamos a reter essa esperança até o fim. 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, meus irmãos, e olha só, e o 25 também, ó, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, essa palavra aqui, olha só, consideremos, nós temos aqui uma ordem do Senhor para nós nos considerarmos, que não tenhamos falta de consideração uns para com os outros, mas que consideremos uns aos outros, que haja uma preocupação, meus irmãos, em nossos corações, de uns para com os outros, para que, como diz aqui, ó, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A salvação é pela fé. Ok? Não é pelas obras. Mas todo aquele que foi salvo pela fé e tem uma fé viva, ele vai produzir boas obras. Portanto, se nós temos uma fé viva no Senhor, nós devemos produzir boas obras e devemos nos estimular uns aos outros às boas obras, ao amor e às boas obras. Então consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse estimularmos, meus irmãos, é muito interessante essa palavra, porque ela poderia ser traduzida como provocarmos. Porque é uma palavra que ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. No outro contexto é um contexto negativo. Né? Tipo, é mais no sentido de provocar a ira, provocar, sabe, nesse aspecto negativo. Mas olha que interessante. Provocarmos. Consideremos-nos uns aos outros para nos provocarmos ao amor e às boas obras. Que Deus nos livre de nós estarmos provocando uns aos outros nesses aspectos ruins. Provocando a ira uns nos outros. Que não sejamos essa pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Provocando a ira, provocando, coisas ruins, sentimentos ruins. Não, que nós sejamos provocadores no que tange ao amor e às boas obras. E para isso, para que possamos provocar o nosso irmão ao amor e às boas obras, precisamos estar junto. Precisamos congregar. Tem como eu provocar o meu irmão ao amor e às boas obras, eu aqui, ele lá e sem contato um com o outro? Tem como? Nós precisamos estar na presença uns dos outros, meus irmãos. Por isso a importância de nós congregarmos. Uma delas, para obedecermos esse mandamento de nos considerarmos e nos estimularmos, nos provocarmos ao amor e às boas obras. Significa então que aquele que, como diz aqui, ó, não deixando a nossa mútua congregação, aquele que deixa, ele não está considerando o seu irmão. Está tendo uma falta de consideração para com o seu irmão. Então, por isso, sabe que deve haver um esforço, um zelo,
em nossas orações para congregarmos, para estarmos juntos, reunidos, o máximo que nós pudermos. Veja, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, e como tem, infelizmente, cada vez mais abundado aqui nessa nação, neste país, né, os chamados desigrejados. Cada vez mais, sabe, essa heresia. Entendam, irmãos, que isso é uma heresia. Pessoa que acha, né, ela diz assim, ó, não, eu sou a igreja. Já ouviram aquilo? Já ouviram aquela coisa assim, ó, quantos pastores de púlpito, em várias igrejas por aí, ficam dizendo assim, ó, tu é igreja, tu tem que ser igreja lá no teu trabalho, tu tem que ser igreja lá na faculdade, tu tem que ser igreja lá na escola, tu tem que ser igreja, né, lá junto do teu vizinho, na tua casa. Está certo esse modo de falar? Não, está errado. Porque nós, individualmente, nós não somos igreja. Individualmente, não. Igreja, meus irmãos, é congregação. Então, igreja é um coletivo. Eu, individualmente, não sou a igreja. Individualmente, eu sou um membro da igreja. Individualmente, eu faço parte da igreja. Mas eu sozinho não sou igreja. E nessa coisa de dizer assim, ó, tu tem que ser igreja. Tipo assim, como se a pessoa, ela sozinha, completamente, é o que começou a gerar no coração de muitos. Essa coisa, não, eu não preciso congregar, eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Isso é uma heresia. É uma heresia. E tem levado muitos à perdição. É algo triste, meus irmãos. Porque aquilo que já acontecia naquele tempo, veja que essa coisa de se desigrejar já era algo que presente naquela época. Olha só, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Já havia alguns com esse costume naquele tempo, meus irmãos. E o apóstolo aqui já dando o mandamento para não deixarmos a mútua congregação. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. Então veja, como é que nós vamos poder nos admoestar uns aos outros? Se nós nos encontrarmos, se nós estarmos na presença uns dos outros. Poderemos falar uns com os outros, conversar, sabe, ver essa troca, essa mutualidade. Isso só é possível congregando. Então, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E olha só, meus irmãos, agora, um ponto que eu quero chamar a atenção. E fazer um alerta. E os irmãos estarão avisados. Já dei esses avisos anteriormente, mas hoje eu vou dar esse aviso novamente. Né? E eu sei que diante do Senhor, as minhas mãos vão estar limpas. Que é o seguinte... E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, que dia é esse que está falando aqui? Uns já deram a interpretação que esse dia que era o dia da destruição de Jerusalém. Para mim não faz sentido isso aqui de que vai se aproximando aquele dia ser a destruição de Jerusalém. Aquele dia, isso aqui está falando da segunda vinda do Senhor. Especialmente ainda quando logo na sequência, né, diz assim, ó, versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Falando do quê? Da vinda do Senhor. Então é óbvio que tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, está falando, apontando para a segunda vinda do Senhor Jesus. Só que o que acontece, meus irmãos? Existem alguns eventos que acontecerão antes da segunda vinda do Senhor. Quais são alguns desses eventos? Uma grande apostasia. Uma grande apostasia vai acontecer antes da segunda vinda do Senhor. Se vai acontecer uma grande apostasia, quem são aqueles que vão apostatar? Aqueles que estarão se esforçando para congregar e estar juntos? Ou aqueles que, é cada um por si, eu sou a igreja, e daí vai lá viver a vida, tentar, né? Viver a vida cristã isolado, sozinho. Quem é que vai apostatar? Com certeza é o desigrejado.
e não aquele que vai estar ali se esforçando para cumprir o mandamento do Senhor. Vejam, olha que coisa interessante. O Senhor diz, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, então um mandamento para congregar, e admoestando uns aos outros, e aí diz assim, tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais os sinais da vinda do Senhor estiverem, mais latentes, mais nós devemos nos esforçar para obedecermos esse mandamento. Então, nenhum cristão estará desculpado da ordem de congregar. Mas vai começar a grande tribulação. Opa, então quer dizer que os sinais estão cada vez mais próximos? É aí para congregar. Aonde mais nós seremos tentados. Por que o Senhor nos diz aqui, ainda mais, tanto mais? Ele diz tanto mais porque o Senhor sabe que vai ser mais difícil. Que quanto mais se aproximar a vinda dele, mais difícil vai ser. Por isso que ele diz tanto mais. Porque o nosso esforço para congregar vai precisar ser maior. Hoje nós estamos num país livre. Nós estamos aqui com portas abertas. Sim, nós não temos aqui medo que de qualquer momento vai chegar aqui policiais, o exército e tal, nos levar presos porque estamos cultuando ao Senhor. Ou alguém aqui está com medo disso? Hoje, aqui presente? Espero que não. Tem países onde irmãos nossos têm esse medo. Estão lá cultuando e tem medo de que daqui a pouco alguém vai lá, arromba a porta, ou entra no lugar onde eles estão e os levem presos porque estão cultuando ao Senhor e naquele país é proibido. Mas nós não estamos nesse contexto. Mas e se nós viermos a nos encontrar nesse contexto? E se isso acontecer muito em breve? Nós vamos daí dizer, pastor Marco, eu não posso mais, né? Agora eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar, né, de mim e tal. Eu vou dar uma pausa, assim, né, essa coisa de congregar e tal. Vou ficar lendo a Bíblia em casa, orando em casa, né, buscando a Deus na minha casa, né, porque é muito perigoso, né, agora congregar. E aí? O que o Senhor disse? O Senhor disse, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos nos estimular uns aos outros, meus irmãos. Dessa forma, nos estimulando uns aos outros, o nosso óleo vai estar cada vez mais cheio. Mas agora, se nós não congregarmos, não nos estimularmos uns aos outros, não nos admoestarmos uns aos outros, cada vez mais o nosso óleo vai diminuindo. E aí, olha que interessante quando nós temos, né, aquela parábola das virgens. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vejam, tem aqueles que estarão preparados e aqueles que não estarão preparados para a vinda do Senhor. Como nós estaremos preparados? Se nós obedecermos às ordens do Senhor. E uma das ordens do Senhor é que nós nos esforcemos cada vez mais, na medida que a sua vinda se aproxima. E aí o que acontece, meus irmãos? Nós vamos ter, por exemplo, no período da grande tribulação, guerras,
A guerra vai poder ser um impedimento para nós congregarmos? Vão ter pestes, vão ter terremotos, vão ter catástrofes, vão ter várias situações. Isso tudo vai ser uma desculpa para nós não congregarmos? Não, meus irmãos. Que nós venhamos a ser zelosos. Pode ser que a forma como nós congregaremos será diferente. Se nós nos encontrarmos nesse tempo, pode ser que a forma do congregar seja diferente, mas deixar de congregar, jamais. Pelo contrário, que nosso esforço seja cada vez maior. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, lembrem-se. Se muito em breve, né, essas coisas vierem a acontecer, pode ser que nem seja na nossa geração. Pode ser que todos nós morramos e o Senhor Jesus não tenha voltado. Mas pode ser que muito em breve comecem todas as coisas. Então, nós precisamos estar preparados e precisamos estar avisados. Continuando. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui eu quero chamar a atenção, meus irmãos, inclusive conectar essa passagem aqui com esse alerta que eu acabei de fazer em relação a esse período final anterior à vinda do Senhor Jesus. Vejam, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício dos pecados. Quando eu expus o capítulo 6 de Hebreus, e eu falei sobre aqueles, né, que foram iluminados, né, vou até ler aquele texto lá de novo, só para relembrar. Tá? Olha só, Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E, naquela ocasião, eu demonstrei o porquê que esses dois textos estão conectados, e, portanto, uma vez que esse texto aqui ele vai estar também vinculado à própria questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz o seguinte, olha aqui, Hebreus 10, agora, versículo 27 ao 29, diz o seguinte, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, né, ou como o próprio Almeida, né, traduziu na primeira vez, lá na versão de 1681, o Almeida tinha colocado assim, injuriar ao Espírito da graça, né, ou seja, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Ela não tem mais possibilidade de arrependimento. É uma apostasia plena, total. E, portanto, então, não resta mais sacrifício pelos pecados dessa pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, que apostatou dessa forma, tão terrível. Só que tem um outro aspecto aqui, tem um outro pecado que também não tem volta, e que tem conexão direta, meus irmãos, com o período da grande tribulação. Você sabe o que vai acontecer na grande tribulação? Vai se levantar um governante mundial, que é o anticristo. O anticristo vai ser um governante mundial. Ele vai governar por 42 meses. 3 anos e meio. Veja, não é nem o período de 4 anos, aí, por exemplo, que o presidente aqui no Brasil fica governando. É menos tempo. 6 meses a menos. Esse é o período que ele vai governar sobre o mundo. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 13. Só que também diz lá em Apocalipse, capítulo 13, que juntamente com a besta, né, ou seja, juntamente com o anticristo, se levanta um falso profeta. Se levanta uma outra besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Esse falso profeta, ele vai mandar que seja feita uma imagem. E vai ordenar
que os homens adorem essa imagem. Ele também vai ordenar que seja feita uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém vai poder comprar ou vender a não ser que tenha essa marca na mão ou na testa. Quem receber a marca na mão ou na testa tem volta? Tem arrependimento? Não tem arrependimento, meus irmãos. Então, quem nesse período da grande tribulação se deixar marcar, não tem volta. Comete o pecado exatamente igual a esse. É alguém que está pecando voluntariamente. E especialmente se era um cristão, é alguém que está pecando voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. E para essa pessoa que se deixou ser marcada, não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Aquele que se deixar ser marcado pela besta, seja na testa ou seja na mão, o que resta para essa pessoa? Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo 29. De quanto maior castigo. Pense, se pela lei de Moisés morria, né? Só com 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidados vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Alguém que se deixar ser marcado no período da grande tribulação. É alguém, meus irmãos, que está se colocando junto do anticristo. Está ali se associando ao anticristo. Portanto, nesse ato, ele está sim pisando o Filho de Deus. Se era alguém que era um crente no passado, é alguém que passa a ter por profano o sangue da aliança que foi santificado. E também ultraja, faz agravo ao Espírito da graça. E não tem volta para essa pessoa que se deixar ser marcado. Portanto, meus irmãos, estejam alertados, avisados. Não se deixem marcar de modo algum, se viermos a estar nesse período, adentrar nesse período. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor vai começar o juízo pela igreja. E é óbvio que então, primeiramente também por aqueles que faziam parte da igreja e apostataram. Certamente esses, os apóstatas, serão os primeiros que serão julgados. Serão os primeiros da fila. Então que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê graça para perseverarmos e jamais apostatarmos do Senhor. Como diz aqui o 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Existem 2 formas de estar nas mãos de Deus. Ou guardados, ou com seus nomes na palma das mãos do Senhor. E essa é uma forma bem-aventurada de estarmos nas mãos do Senhor. Mas a outra forma é em juízo. E aí, como diz aqui, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Que o Senhor livre a todos nós, que jamais estejamos nas mãos de Deus nesse sentido aqui. Que sempre estejamos nas mãos de Deus nesse aspecto, né, da proteção, do cuidado de Deus. Mas jamais, jamais nessa forma de juízo. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vejam que, olha só, o apóstolo Paulo relembrando, né, aquilo que eles já haviam sofrido pelo Evangelho, pelo nome de Cristo. Depois que eles tinham sido iluminados, depois que eles tinham se convertido, eles já haviam suportado grande combate de aflições. Eram irmãos que já tinham sido perseguidos. E Paulo está aqui, ó, lembrando eles. Então, né, novamente, ó, lembrem de quanto vocês já foram perseguidos no passado. Versículo 33. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Tanto eles mesmos tinham sido humilhados, tinham sofrido por amor do Senhor e do Evangelho, como também eles tinham se compadecido e tido comunhão, sido companheiros de seus irmãos que foram tratados daquela forma. Vejam que no passado, esses irmãos a quem primeiramente a carta aos Hebreus foi direcionada,
tanto eles mesmos tinham sofrido, como também eles não tinham tido vergonha e nem medo de sofrer juntamente com aqueles que estavam, sabe, sofrendo algo. Então, tipo assim, teve lá um irmão lá na congregação que foi preso. Eles não ficaram lá com medo, não, eu não vou lá visitar, porque imagina, aí vão identificar que eu sou cristão também, e aí, né, vão ver que eu sou companheiro dele e vão querer daqui a pouco me prender também. Vejam que esse não foi o pensamento que havia no coração deles. Porque eles, tanto como diz ali, 33, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes, ou seja, companheiros, com os que assim foram tratados. Eles não tiveram receio de se identificar como povo de Deus, como crentes, como cristãos, como discípulos de Cristo. Não tiveram receio, não tiveram vergonha. Eles confessaram o nome do Senhor. Mas vejam, irmãos, muitas vezes nós podemos resistir por um tempo e depois, passado mais um tempo, podem vir outras tentações. E não é porque nós resistimos lá no passado que não pode vir no futuro a tentação de abandonar. Então, se nós estivermos firmes, que nós venhamos a cuidar para não cair. Que venhamos sempre pedir ao Senhor graça para o tempo futuro, para sermos ajudados em tempos de necessidade. Que nós venhamos estar sempre orando. Meus irmãos, que nós venhamos a orar já agora, para termos capacidade do Senhor para enfrentarmos qualquer tempo futuro de provação. Que não venhamos a esperar para orar por graça e capacitação só quando chegar. Para quando já tiver, né, tudo, perseguição, tudo acontecendo, aí é que a gente vai começar a orar. Não, irmãos, já comecemos a orar agora. Porque se o Senhor nos livrar e nem viermos a sofrer perseguição, bênção, glória a Deus. Se nós tivermos, né, até o fim das nossas vidas, uma vida quieta, tranquila, né, servindo ao Senhor dessa forma, amém. Glória a Deus, eu não estou aqui, sabe, desejando que venha a tribulação, não é isso. Meu desejo é que a gente possa ter uma vida quieta e tranquila, servindo ao Senhor. E nós, inclusive, devemos orar por isso, né? Em 1 Timóteo capítulo 2 nos diz para orar dessa forma. Mas agora nós também devemos incluir em nossas orações graça para suportarmos com paciência tempos de perseguição, caso elas venham sobre nós. Caso um tempo assim chegue sobre nossas vidas. Que já venhamos a orar de antemão. Aí diz assim, o versículo 34, Hebreus 10, 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, né, que várias vezes, né, tinha sido preso, né, ele fala que aqueles irmãos tinham se compadecido das próprias prisões dele. E olha, e não só isso, eles mesmos tinham tido seus bens roubados pelo fato de serem cristãos. Aqui não fica claro se esse roubo dos bens era algo no aspecto assim de inimigos da fé, né, que simplesmente daqui a pouco entraram lá na casa deles, né, e nesse ato de perseguição roubaram, ou se foi até num aspecto de uma perseguição, digamos assim, governamental. Sabe, aonde, digamos, tu é multado, tu é, né, de alguma forma espoliado, né, de maneira injusta. Né? Então, propriamente, né, o momento que o próprio governo, pensa um governo comunista. Um governo comunista, meus irmãos, como já aconteceu, União Soviética, como acontece, né, Coreia do Norte, na China e vários outros lugares, Cuba, Venezuela, tantos lugares, né, onde existem governos comunistas. Em muitos desses lugares, o fato, né, do cara ser crente, o cara quer ter ali, né, uma igreja e tal, simplesmente, daqui a pouco, né, tá ali, uma multa. Aí tu quer ter uma igreja lá na China, tenta ter uma igreja lá na China, nesse padrão que nós temos aqui. Eles iam buscar, perseguir essa igreja, terminar com essa igreja. Eu poderia muito bem ser preso, né, os irmãos poderiam receber multas, ter seus bens, então, e aí como é que ia ser chamado isso? Os bens dos irmãos tendo que ser usados para quitar multas com o governo. É um roubo.
É um roubo. Então que nós estejamos atentos. Esse ano eu vou querer falar algumas questões, né, mais adiante aí, sobre por que nós, né, cristãos, devemos ser avessos ao comunismo, que é uma religião. Né? Tem gente, não, religião, como assim? Né? É uma religião satânica. Né? Não é uma religião no sentido, né, às vezes, né, a divindade do comunismo é o Estado, mas, né, não deixa de ter um Deus. Mas eu não vou entrar aqui nesse aspecto hoje, tá? Mas mais adiante, ao longo desse ano, eu quero abordar algumas questões aí. Nós, meus irmãos, independente se nós viermos a enfrentar simplesmente uma perseguição que vier, ou se tivermos que enfrentar a própria grande tribulação, essas situações aqui que aconteceram com esses irmãos podem vir a acontecer conosco. E nós precisamos estar preparados para ter nossos bens roubados, para não termos medo de nos identificarmos e sermos participantes, sermos companheiros dos nossos irmãos que vierem a sofrer. Que o Senhor nos livre do egoísmo nesse período. Que nós precisamos ter em mente, o final do 34, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Vou perder minha casa. Nos céus, tu tem mansões, tu tem uma possessão melhor e permanente. Vão matar o meu corpo, vão me levar para a morte. O corpo que nós vamos receber na ressurreição é um corpo muito melhor que esse. Nós temos nos céus, meus irmãos, uma possessão melhor e permanente. Então que nada que possamos perder por amor a Cristo nessa terra venha a ser uma tentação para nós negarmos o Senhor. Jamais. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então que permaneçamos firmes, confiando no Senhor até o fim. Se nós permanecermos firmes na fé, saibam que essa firmeza na fé tem grande e avultado galardão. O Senhor nos promete, porque o Senhor ele é galardoador daqueles que buscam, daqueles que creem nele. O Senhor é galardoador. Tem gente que diz assim, eu não preciso de galardão, só estar lá já é suficiente. A pessoa não sabe do que está falando. O Senhor é que fala de galardão. Se o Senhor promete galardão, nós não devemos rejeitar, não devemos desprezar. Devemos nos apropriar. O Senhor promete um galardão? Eu nem merecia, mas se o Senhor está prometendo, eu quero. É isso que nós devemos pensar. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então que nós venhamos a orar, meus irmãos, por paciência. Nós estamos num tempo onde muitas pessoas não são pacientes. Onde mesmo dentro da igreja, às vezes os irmãos querem para ontem as coisas, seja da parte do Senhor, seja... Não, que nós sejamos pacientes. Pacientes uns com os outros, pacientes naquilo que nós oramos ao Senhor, e que às vezes não vem no tempo que nós gostaríamos, que em todos os aspectos da nossa vida nós sejamos pacientes. Pacientes no sofrimento, pacientes em tudo, meus irmãos. Que sejamos pacientes. Olha o que diz aqui. Porque necessitais de paciência. Nós necessitamos de muitas coisas, mas aqui a Bíblia está dizendo, a Escritura, a Palavra de Deus está dizendo que nós necessitamos de paciência. Tem alguém aí que não precisa, que já é tão cheio de paciência? Eu preciso, eu necessito de paciência. Então que nós venhamos a orar ao Senhor. Pedir, Senhor, me concede paciência. Me ajuda a ter paciência. Em todos os aspectos onde eu necessito paciência. Se é paciência com o meu irmão, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai, sabe? Qualquer aspecto, né, que venhamos a pedir ao Senhor. Depois de haver, olha só, necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como diz lá Hebreus 6,
Versículo 12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós só vamos herdar as promessas se nós permanecermos firmes na fé, com paciência. Então, necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. O tempo determinado, nós não sabemos qual é o tempo. Nós cantamos hoje, né? Tempo, quem é que sabe quando será o tempo? Nós não sabemos. Pode ser que venha a ser daqui a 100 anos, todos nós estejamos mortos? Pode ser. Pode ser que seja muito em breve, e todos nós aqui estejamos vivos para a vinda do Senhor? Pode. Pode ser muito em breve. As coisas, né, que vão descambar, né, no cumprimento de todas as profecias podem acontecer muito rápido. E simplesmente daqui a pouco todos nós já, e agora? O que vamos fazer? Vamos primeiramente não deixar de congregar e nos estimularmos e nos ater aqui à Escritura. Buscarmos juntos ao Senhor com paciência, que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então que venhamos a permanecer firmes na fé, crescendo cada vez mais na fé. Jamais apostatando, jamais se retirando. Aquele que apostatar, aquele que se retirar, o que o Senhor diz aqui? A minha alma não tem prazer nele. Mas agora, isso significa que aquele que permanecer na fé, aquele que permanecer crendo no Senhor Jesus, confessando o Senhor Jesus até o fim, esse... Lembra o que o Pai disse a respeito de Cristo? Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Enquanto nós permanecermos em Cristo, enquanto nós permanecermos firmes na fé no Senhor Jesus, o Pai, Ele também olha para nós e diz a respeito de nós, porque Ele nos vê em Cristo. E Ele diz a respeito de nós, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Senhor tem prazer em nós, meus irmãos, enquanto nós permanecermos firmes na fé em Jesus. Agora, aquele que se retirar, esse, como diz aqui, a minha alma não tem prazer nele. Sim, diz o Senhor. Significa que aquele que permanece, aquele que não se retira, nesse o Senhor tem prazer. E para finalizarmos, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, meus irmãos, não se retire jamais, mas creia. Permaneça crendo até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que creamos até o fim, para que as nossas almas sejam conservadas, preservadas na presença do Senhor. Amém, meus irmãos?